Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com meu irmão Mateus. Sua saudação, irmão Mateus. Deus abençoe, irmãos. Precioso nome do Senhor Jesus. Para mim é uma honra novamente poder estar aqui participando de mais um programa de Jovens Testemunhos. Amém. Nós estamos completando 10 anos, desde quando começou o programa Jovens Destemidos, e estamos aqui e vamos começar esse primeiro programa da 10ª temporada. Viemos aí 10 anos seguidos aí fazendo os trabalhos e Deus tem nos sustentado até aqui. E vamos hoje falar um assunto, e não deveria, irmão Mateus, não deveria ser polêmico. Na verdade, eu acredito que todo cristão deveria saber disso. Mas é, entre aspas, polêmico o assunto. E os irmãos já viram o título, nós já mandamos aí a divulgação. É pecado beber bebida alcoólica? Então, assim, é até um absurdo a gente fazer uma pergunta dessa, mas é absurdo falar que é polêmico também, mas é polêmico. E tem muita gente que se diz cristão que fala sobre isso e debate sobre isso, Então hoje nós vamos usar, o irmão Brana usa parágrafos do profeta, vamos usar a Bíblia principalmente, para nós falarmos sobre esse assunto, irmão Mateus? Pode ir. E a gente vai tomar a escritura, irmão Jonas, de início, que é 1 Coríntios 6, verso 12. Paulo, uma escritura bem conhecida, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Exato. E Paulo ele tá falando de várias coisas, vários anos. Coisas que às vezes podem até parecer certas, mas que a pessoa, vamos dizer assim, querer usar aquilo, de maneira lícita, mas pode ser dominada por aquilo. Exato. E tem a outra escritura, que é 1 Coríntios 10, 23, irmão Jonas? Não tinha anotado aí. Também Sim. Fala sobre ser coisas lícitas, mas coisa que não edifica. Exato. Diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Está aqui na tela atrás de nós. Exatamente. E aí aquele ponderamento, será que o que eu estou fazendo aquilo me dá e está me edificando? Mesmo sendo que talvez no seu pensamento, embora a gente vamos trinchar nas escrituras e olhar por um prisma da palavra esse assunto, mas aquilo que talvez pareça ali, será que aquilo ali edifica ou será que aquilo domina? Por uma maneira errada, uma maneira ruim, irmão Jonas? Exato. E quando a gente fala de pecado, o que é o pecado? O que é pecado? O irmão Brana ele vai vir dizer sobre o que é pecado. Nós queremos na mensagem, esse é um assunto que a gente já meio que sabe de cor e salteado, o que é pecado, mas vou trazer uma citação do irmão Brana. Mensagem, a brecha entre as 7 eras da igreja e 7 selos, 17 de março de 63, parágrafo 87, não vamos dizer assim. Agora, nós dizemos pecado. Nós simplesmente chamamos isso de pecado. Analise o que é pecado. Muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. Não. Isso são atributos do pecado. Você está vendo? Isso é o que o pecado causa. Veja, mas o verdadeiro pecado é a incredulidade. É daí que ele é designado e manifestado. Se você é crente, você não faz essas coisas. Mas não importa quão santo você tem de se fazer, ou quão religioso você tem de ser, se faz essas coisas, você é incrédulo. Isso é escriturístico. Veja, o Romano falou lá em cima, As pessoas dizem que beber, como é que é? Se você é crente, você não faz essas coisas. Não importa o quão santo você tem de se fazer, ou quão religioso. Se você faz essas coisas, você é incrédulo. Isso é escriturístico. Mensagem: Jesus cumpre todos os seus compromissos. 18 de abril de 64, o Brana vai dizer no parágrafo 262. Que é um pecador? Não aqueles que fumam. Fumar não é pecado. Beber não é pecado. Falar obscenidade não é pecado. Cometer adultério não é pecado. Não. São atributos da incredulidade. Você faz isso porque
não é crente. Exato. Nós estamos vendo aqui o irmão Mateus lendo para nós o que é pecado e parágrafos excelentes que o irmão mostrou. Eu acredito que todo cristão ele tem que ter algo em mente e vai de acordo com isso aqui que nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo edifica. Todo cristão tem que ter um tipo de linguagem, né? Algo que tem que estar na cabeça, que é o seguinte: você nunca tem que perguntar, mas será que isso é errado eu fazer? Você nunca pode perguntar isso. Será que é errado? Você tem que virar a pergunta e fazer o seguinte: o que isso vai trazer de benefício para mim? Vira a pergunta, né? As pessoas que querem pecar, que querem achar uma brecha para pecar, sempre vai usar essa pergunta: será que isso é errado? Toda vez. Faz um exame aí, você faz um teste, toda pessoa que quer pecar vai falar isso: será que é errado? Agora um cristão ele vai fazer a seguinte pergunta: o que isso vai me trazer de benefício, eu fazer isso aqui? Né? Então nós já vamos começar desse princípio aí. Paulo está dizendo que todas as coisas são lícitas, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. E um cristão ele quer coisas que edifica, ele quer falar palavras que edificam. Por isso que um cristão não fala palavrão, porque isso não edifica. Por isso que o cristão não faz as obras do mundo, porque isso não edifica. Então o cristão ele tem que ter esse pensamento: será que isso vai trazer alguma coisa boa para mim? Né? Só pode ir. Falando sobre esse ponto, né? A gente pensar mais, será que é errado? Aí nós vemos o que o irmão Branham diz, né? Até depois incluir esse encontro aqui. Um parágrafo diz assim: se você tem dúvida se algo é certo ou errado, não faça. Exato. Se você tem dúvida, se aquilo gera dúvida, será que é errado? O irmão Branham diz: a melhor coisa é você não fazer. Exato. Não faça. Se você tem dúvida, não faça. Mas justamente, né, como o irmão Jonas disse brilhantemente, inverta a pergunta: será que isso vai me edificar? Na escritura, né? Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Será que ela vai me edificar? Exato. Exato. E aí nós entramos nesse ponto aqui. O irmão Brando ele vai dizer assim na mensagem: pondo-nos ao lado de Jesus. Entrando nesse ponto que nós estamos falando aí, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. E aí, isso aqui não fala de bebida, não fala dessas coisas, mas é o ponto que nós estamos falando para nós entrarmos na questão das bebidas alcoólicas. A mensagem pondo-nos ao lado de Jesus está aí aqui na nossa tela aqui. O profeta diz assim: muitas vezes eu vou às casas e há mulheres ali fora de pé, e eu vou até a casa e bato na porta, e uma irmã chega até a porta e diz: entra, irmão Brando. Olha aí, olha o cenário que o profeta está falando aí. Ele chega na casa de uma pessoa para fazer uma visita, e chega lá e uma irmã atende a porta. Aí a irmã fala assim: entra, irmão Brana. Aí ele fala assim: se seu marido não está ali, a não ser que seja um caso de enfermidade e alguém esteja comigo, eu não entro. Tá vendo? Olha só o que o profeta está falando. Então eles me chamam em um hospital ou a um quarto e dizem: irmão Brana, vem aqui, eu sou a irmã fulana de tal, lá de tal e tal lugar. Estou aqui no hotel, eu trouxe minha mãe comigo, ela está doente. Aí o profeta diz: eu levo minha esposa, senão eu levo algum outro irmão. Vem. Eu não penso, eu acho que não teria problema eu entrar ali. Tá vendo? É lícito. Não teria problema o irmão Brana entrar no quarto, então uma irmã que está enferma. Mas olha o que ele diz: mas se alguém me vir entrando ali, vem. E se alguém me vir fazer aquilo, vem. Então a primeira coisa que você sabe, eles dirão: ele entrou ali onde estava aquela mulher, ele está procurando mulheres. Aquilo, veja, isso seria uma coisa que eu não deveria fazer, vem. Você nunca deveria fazer nada assim, porque você coloca um tropeço no caminho de alguém, vem. Eu não creio que faria qualquer coisa errada ali. O profeta sabia, ele tinha sinceridade, né? Ele falava assim: não, eu sei que eu entrando ali não vou fazer coisa errada com a irmã. Mas para ele não jogar uma pedra de tropeço por irmão, ele não fazia. Ele falou assim: ó, confio em Deus para entrar ali, não importa qual fosse a coisa, eu confiarei em Deus. Mas mesmo assim, vê você, eu amo o Senhor o suficiente para não fazer isso, vem? É o amor que você tem. Você não está fazendo isso porque é um dever fazê-lo, você o faz porque ama o Senhor. Você não tem que fazê-lo, porém de todos os modos os faz. Nós vamos ler escrituras aqui, vamos ler parágrafos, irmãos, mostrando quantas coisas maléficas que tem na bebida alcoólica e para onde que isso leva.
falou. E esse assunto, né, irmão Jonas, é um assunto assim que se você for pegar, perdão pela repetição, se você for pegar pela questão teológica dos estudiosos, né, que nós temos hoje, não falando só da mensagem, num quesito geral, é uma grande polêmica entre esse assunto, no termo teológico, que eles falam, mas há coisas que a Escritura diz sobre vinho, sobre isso, sobre aquilo, que pondera o vinho, um exemplo de bebida alcoólica, como coisa boa. E há Escrituras que condenam essa certa coisa. Mas nós temos que agradecer que Deus enviou um profeta. E o que foi? Qual foi uma das coisas que aquela voz, quando ele era pequenininho, disse para ele? Não bebas, não fumas, não corrompes o corpo com mulheres. Você tem profeta, irmão. Nós temos profeta, irmão. Que enquanto a teologia ela tá embaraçada, ela está com todas as suas dúvidas, nós temos profeta. Quando o irmão Branham, ele queria talvez ali, sendo pressionado, a tomar um copo de uísque, qual foi a decisão? O que é que remeteu em sua memória? A voz que disse, não bebas, nunca fumes, nem corrompes o corpo. A voz não disse, beba um pouquinho. Beba moderadamente, fume moderadamente. Beba um pouquinho. Isso é embaraço denominacional, irmãos. Isso não é um embaraço dentro da mensagem. Porque ou nós olhamos para o mensageiro que Deus enviou, ou nós estamos olhando para a teologia humana. Se tornou filosofia humana. Né? Cada vertente teológica bota o seu pensamento sobre o que a Escritura diz. Nós somos um povo que O Branham diz assim, ó, no Mensagem Escutando Sua Voz, parágrafo 11. Outro dia, enquanto eu vinha ao culto, liguei o rádio e estavam dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estão ensinando os jovens como beber com temperança. Nas igrejas aí que o irmão está acabando de falar. Como beber com temperança. E isso estão fazendo nas igrejas. Estão lhe ensinando temperança para que não se excedam. O que deviam ensinar-lhes é Cristo, não como beber. Isso porá perder qualquer lar. Como pode falar a voz de Deus entre uma família que está meio embriagada e suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo, e onde tem perdido a noite em suas festas? O homem que amanhece com a mente fixa em Deus entra na presença de Deus, e o entrar na presença de Deus é como sair na madrugada quando o sereno banha tudo e as flores soltam seu perfume. Quando você se encontra com tal classe de pessoa, bem sabe que tem estado com Deus. Beber moderadamente, está aqui a resposta do profeta. Você não tem que ensinar isso aí não. Nas igrejas. Armand Branham, ele diz assim, ó, na mensagem Segunda Vinda de Cristo, parágrafo 26, ele fala assim, porém numa tabuleta seguinte, um pouco mais adiante, dizia, onde há cerveja, há vida. O irmão Branham, bastante ênfase, ele fala assim, que blasfêmia. Não há nada mais que isso. Uma blasfêmia falar que cerveja é vida, né? Nosso profeta. Ele fala assim, nós necessitamos, mensagem de invasão dos Estados Unidos, 143, nós necessitamos fechar cada bar de bebida alcoólica, parar tudo isso de fumar cigarros, demolir fábricas. E aí o irmão Branham, ele vai orar por uma pessoa na mensagem de Conferência com Deus, parágrafo 261. Ele fala assim, eu condeno esse demônio no Senhor que o faz tomar bebida alcoólica. Aí o nosso profeta agora está dizendo que é um demônio que faz beber bebida alcoólica. Vá para casa no nome de Jesus Cristo e nunca mais beba isso. Seja batizado em seu precioso nome, tirando os pecados. Eu condeno o demônio, que ele se vá do Senhor. Amém. Então é um demônio que faz uma pessoa beber bebida alcoólica. Um demônio. É o profeta que está dizendo aqui. Nós estamos lendo a mensagem do profeta. Não é? Pode dar continuidade, Matheus. Exatamente, irmãos. Você vê. E por onde nós sabemos que os demônios operam? Através do quê? O irmão Branham diz, o que é o pecado? Incredulidade. E o que é incredulidade? O irmão Branham, ele vai dizer na mensagem, a maior batalha jamais pelejada. O diabo, ele vai batalhar lá nos seus sentidos do espírito, para ele conseguir colocar uma dúvida
Irmão Jonas? O irmão Branham diz isso, tá na mensagem, maior vantagem mais elogiada. O irmão Branham diz. E quando ele consegue colocar uma dúvida a respeito da palavra de Deus, ele consegue descer, por causa dessa dúvida, incredulidade, até o mais profundo. Aí você pode dizer, não, mas eu tomar um copinho de vinho que só me deixa um pouquinho tonto, não faz mal. Mas o que está te levando a fazer isso? Será que não é uma dúvida contra o que o irmão Branham está pregando? Será que não é uma dúvida que o diabo está colocando sobre o que o mensageiro da era está falando? E aonde é que essa dúvida vai levar? Exato. Você e esse diabo que está querendo entrar através da mente. Diz o irmão Branham, quando ele consegue colocar uma pequena dúvida através de um desses 5 sentidos, isso dá o canal para que o diabo chegue até o mais profundo para dominar, né? E até você falando a respeito de pontos, irmão Jonas, pontos assim de informação, se nós formos olhar do ponto natural, hoje nós sabemos que um assunto que está muito em alta, muito em repercussão é o feminicídio. Sim. E você vai ver que o feminicídio e a agressão a mulheres e esposos que espancam suas esposas está muito ligado ao alcoolismo, a bebidas, ao alcoolismo. E do que é que um crente pode pensar que é alguma coisa boa nisso? Fora que em festa também, a gente que trabalha, né, nessa questão aí fora, a gente nunca está sempre dentro da igreja, né? A gente trabalha lá fora. E muitas vezes as pessoas comentam, né? Ah, eu fui em tal festa e eu enchi a cara para ficar mais corajoso para chegar nas mulheres, né? Ou então tomava para ficar mais corajoso para brigar. Então sempre é uma coisa assim, parece que para impulsionar você pecar. Sempre parece que é um começo para entrar no pecado. Para fazer o pior. Para fazer o pior, para pecar. Né? Sempre é assim. Me desculpe interromper. Não, que isso. E até falando a respeito disso, né, irmão Jonas? E que às vezes a gente, por uma, talvez, maturidade escriturística, né, falando, a gente acha, talvez, essas coisas, pode ser que aconteça com o irmão, de achar isso bonito, né? Ah, não, só vou tomar um vinho e nada mais. Olha o que Provérbios 23, 31 está dizendo, 31 a 35. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos, estou falando da pessoa, seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais uma vez. Então veja, não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho e cintilando. E escorre suavemente, no fim ele morde como serpente, envenena. Envenena mesmo. E nós queremos deixar bem claro para os irmãos que estão nos ouvindo. A Bíblia não fala nem um versículo que é pecado. Você não vai encontrar a Bíblia falando é pecado beber bebida alcoólica. Mas a Bíblia, como nós falamos aqui, ela vai nos mostrar o caminho certo. E a Bíblia nos mostra que beber bebida alcoólica não é um caminho bom. A Bíblia nos mostra o caminho que é errado, que vai para a perdição, e alerta sobre isso, e mostra o caminho certo. E a Bíblia é muito clara em dizer que o caminho certo é não beber. A pessoa pode falar assim, mas se eu beber com moderação? Como eu disse, um cristão, cada decisão que for tomar tem que ser visando a glória de Deus. Tem que visar, né, que Deus esteja em você, tomando tudo para a glória de Deus. E será que você está fazendo isso para você tomar uma cerveja, tomar um vinho, você está fazendo isso para a glória de Deus? Será que isso não pesa a sua consciência, não? Com certeza pesa. Então,
nós mostramos aqui que a Bíblia diz assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então vamos evitar a aparência do mal. A Bíblia nos diz assim, fugir. Fuja da aparência do mal. E que é uma aparência bem do mal é a bebida alcoólica. Então fuja disso, irmão. Larga a mão da bebida alcoólica, larga a mão das aparências do mal e vamos fazer tudo para a glória de Deus. Para nós chegarmos firme numa conduta firme, sem mancha, até o outro lado. Como nós cantamos aquele hino, né? Sem manchas nós vamos chegar lá do outro lado. Então largar os embaraços, as coisas essas picuinhas que nos rodeiam, largar todas essas coisas e viver bem com Cristo e fugir da aparência do mal. Amém? Mateus? Exatamente isso. Exatamente isso. Você veja, né, irmãos? Deus pedirá conta de nós a respeito do nosso testemunho. Nós sabemos que qualquer tipo de bebida alcoólica não transmite uma imagem de um cristão. Pode ser um vinho, eu falo assim, quesito de você tomar em um conteiramento recreativo. Nós sabemos que a Santa Ceia tem que ser vinho, uma ordem de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Estamos ponderando aquilo que é sagrado, estamos ponderando aquilo que se faz de forma recreativa, aquilo que se faz sem um fundamento escriturístico, aquilo que se faz talvez para se divertir ou para, né, não sei exatamente como expressar isso, mas para fazer de uma maneira que não seja dentro daquilo que é uma ordem, como a Santa Ceia. Para você ver, eu tenho alguns parentes meus que não são cristãos. Imagina eu falar para eles, irmão Jonas, não, eu sou um cristão. Aí eles chegam na minha casa lá, irmão Jonas, e olham lá, talvez na minha lixeira ou talvez na minha geladeira, lá um vidro, uma lata de uma bebida alcoólica, ou em cima da minha mesa, ou em cima da minha pia. O que será que vai passar na mente deles, irmão Jonas? O que será que eles conectarão a isso? Será que eles conectarão isso com uma coisa de Deus? Não. Ou eles olharão e falaram, uai, mas ele não era cristão, ele não era crente? Que testemunho de Jesus Cristo isso passa? Exato. Que testemunho das obras da graça isso transmite? Do que a graça tem feito por nós? Porque lá em 1 João diz, todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o álcool é o quê? O que é o álcool? É do mundo ou é da igreja? E é como o profeta disse aqui, né? Um demônio que habita na pessoa, porque toda pessoa que se afasta dos caminhos de Deus, uma das primeiras coisas que faz é ir para a bebida alcoólica. Exato. Né? Exatamente. Então veja, às vezes a gente pensa, ah não, eu vou, né? Talvez um irmão ou irmã possa pensar, ah não, a Bíblia diz, eu já ouvi, né, irmão João? Nós estávamos até comentando antes, a Bíblia diz que você pode beber, você não pode se embriagar. Primeira ponta é que a Bíblia não diz isso. Não existe um versículo na Bíblia que diz isso. Isso é um pensamento, um dito popular, né, irmão João? Sim. A Bíblia, em nenhuma parte, ela vai dizer você pode beber até quando você achar que você não está bêbado. Muito pelo contrário. Quando nós vamos lá para Efésios 5, verso 18, vai dizer assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Não se deixe encher pelo vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Olha o que a Escritura está dizendo, né, irmão? Se encher do Espírito Santo? Encher do Espírito Santo. Não do vinho, não da bebida alcoólica. Sim. Não da cerveja, ou seja lá qual for o tipo de bebida alcoólica. Mas deixe-se encher do Espírito Santo. Deixe-se encher do Espírito Santo. E como eu já disse, eu até repito, isso é um grande embaraço, irmão Jonas, dentro das denominações.
Tem o irmão Brano apontando aí, ó. Eles estão ensinando nas igrejas a beber com temperança. Nós sabemos que temperança é um equilíbrio, né? É um ponto de equilíbrio ali. Não é nem um extremo nem outro. Mas veja, o irmão Brano batendo contra eles. Por quê? Porque isso é um embaraço dentro dessa teologia do mundo, que se tornou filosofias. Cada um vem com sua vertente e diz, eu acho que a Bíblia diz isso. Mas e para nós que temos profeta? E para nós que cremos que Deus desceu e abriu os selos, será que essas pequenas coisas se tornarão embaraço para nós, irmãos? Eu creio que não deveriam ser. Basta nós olharmos para o mensageiro. Porque a mensagem e o mensageiro são não são seres diferentes. Porque o mensageiro ele teve que viver a sua mensagem para poder pregá-la, para ter eficácia, né, irmão Jonas? Exato. E para onde nós vamos olhar? Será que nós vamos olhar para o pastor fulano de tal, lá da denominação fulana de tal, que fala, não, mas você pode beber um tanto? Ou nós olharemos para o irmão Brano? Ou nós olharemos para o profeta e o que ele está dizendo? Quanto será que deixaremos essas coisas se tornar embaraço entre nós? Irmão Jonas. Exato. Então eu creio que os irmãos conseguiram captar, né, o recado que nós trouxemos aqui. E todos os parágrafos das escrituras. Creio que foi de ajuda a cada um dos irmãos esse programa. Examine as escrituras, porque contém nelas vida eterna. E a sabedoria está tudo nas escrituras. Vamos ter temor de Deus, é o princípio da sabedoria. Tendo o temor de Deus, a gente se livra de todas essas coisas. Tendo o temor de Deus, as mulheres param de usar roupas que não são decentes, só pelo temor do Senhor. Ninguém precisa apontar o dedo na cara dela e falar, você está indecente. Ela tendo o temor de Deus, ela faz isso. Você tendo o temor de Deus, você se afasta da bebida alcoólica e passa a ter uma vida mais profunda com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue nos acompanhando aí no decorrer do ano. Temos muitos assuntos que pode responder suas dúvidas, e que Deus continue abençoando cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sua palavra final, irmão. Sim. Deus abençoe os irmãos. Nós trouxemos, nós temos que nos pautar na Bíblia, na mensagem, isso que tira todo o engano. Exatamente isso que você disse, né, irmão Jonas? O Espírito Santo tem que nos dizer o que é o certo e o que é errado. O Espírito Santo tem que ter, nós temos que dar essa liberdade. O Espírito Santo diz, diga, isso é certo, isso é errado. Você lembra quando o irmão Brano pregou lá na África, em algum lugar? O irmão Brano disse que aquelas pessoas elas estavam com pequenos panos tampando. Exato. E quando ele começou a pregar e a unção do Espírito Santo desceu, sem ele dizer sobre culpas, aquelas mulheres se sentindo constrangidas, porque o Espírito Santo constrangeu elas. Exato. E elas começaram a se tampar e procurar panos para se cobrir. Esse é o mesmo Espírito Santo que está na nossa igreja. Exato. Que está em nós. Por isso Paulo vem e diz assim, não se embriague com vinho, mas sim encha do Espírito. Exato. O Espírito traz a resposta de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.